Olá, queridos ouvintes, aqui é a Ágila e hoje é mais uma oportunidade de meditarmos juntos com a série Mulheres da Bíblia. Nossas personagens de hoje eram filhas de Zelofeade e lutaram pela herança do seu pai. Você conhece essa história e quem são elas? Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza são nossas personagens de hoje. Acompanhe comigo alguns versículos no livro de Números, capítulo 27, e vamos ler até o versículo 11. Nos diz assim: Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentam-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança do seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança ao parente mais chegado da sua família, para que a possua. Isto os filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Zelofeade era um homem da tribo de Manassés, que morreu no deserto. E quando Israel vai tomar posse da terra prometida e a herança está sendo distribuída entre as tribos, não havia nenhum homem de sua família para representá-lo, apenas suas 5 filhas. Pela lei, apenas os homens poderiam receber herança. Então, essas irmãs vão à procura de Moisés para pedir que o sobrenome do pai não desapareça e pede que elas possam receber a herança em nome do seu pai. Nossas personagens de hoje sabiam a quem recorrer com confiança, e a liderança de Moisés mostra um interesse cuidadoso de Deus pelas mulheres. Foi nesse período que as mulheres passaram a ter a decisão final e escolher seus próprios maridos. E a atitude das filhas de Zelofeade de correr atrás do que era justo por intermédio de Moisés, que foi divinamente designado, fez com que tivessem o seu pedido aprovado, e foi feito um adendo na lei das heranças em favor delas e de outras mulheres. Com certeza o pedido delas foi corajoso e ousado, porque a terra foi dada por herança aos filhos homens
e elas desafiaram a lei hebraica. E em um mundo de hegemonia masculina, provavelmente se sentiram em desvantagem em uma assembleia pública perante o tabernáculo e de líderes homens. Elas tinham uma dupla preocupação, com o seu nome e a sua herança, e essa solicitação foi um grande ato de fé. Elas não se conformaram com a situação em que estavam, pediram justiça e Deus viu que o pedido delas era proveniente de corações retos, e foi feito um adendo na lei das heranças em favor delas e estabelecendo um precedente histórico. Essa história nos ensina que Deus é justiça e sempre valorizou as mulheres tanto quanto os homens. O espaço dedicado a essas herdeiras demonstra que Deus não confere uma posição secundária às mulheres, mas também não as eleva sobre os homens. A partir do que poderia ser uma questão legal trivial, as filhas de Zelofeade nos mostram que lutar com fé pelo que é legítimo tem grandes efeitos. Essas mulheres se responsabilizaram por suas vidas e lutaram pelo que elas achavam justo. Continue meditando no exemplo que vimos hoje e nas tantas mulheres que temos como inspiração na Bíblia. Exemplos positivos ou não, todos nos levam a aprender. Que Deus abençoe a cada um de vocês, queridos ouvintes, e até o próximo episódio da série Mulheres da Bíblia.